Olá, vamos tratar na aula de hoje do tema taxas. Para tratar desse tema, vamos começar com uma pergunta provocadora que é a seguinte: é possível a utilização de dados relativos ao contribuinte para a fixação do valor relativo a uma taxa? Vejam que essa pergunta é relevante e gera muita confusão na doutrina e na jurisprudência, porque a taxa é um tributo cobrado em virtude de uma atuação do Estado. Então, gera muita discussão a utilização de dados relativos ao contribuinte na fixação do valor devido ao Estado. As taxas são tributos que podem ser instituídos por todos os entes políticos. Isso está previsto no artigo 145, inciso 2 da Constituição de 88, que estabelece que tanto a União quanto os Estados, Distrito Federal e municípios podem instituir taxas. A característica principal da taxa é que ele é um tributo vinculado a uma determinada atividade do Estado. O que significa isso? Isso significa que a taxa só pode ser cobrada se houver um serviço público específico e divisível em relação ao contribuinte ou o efetivo exercício do poder de polícia, uma atividade de fiscalização exercida pelo Estado. Ao contrário, portanto, do que ocorre nos impostos, que são tributos não vinculados a qualquer atividade estatal, ao contrário do que ocorre nos impostos, que são tributos que incidem sobre o patrimônio, o rendimento, as atividades do contribuinte, nas taxas eu tenho um tributo vinculado. Quando eu olho a hipótese que gera a incidência de uma taxa, a lei vai descrever um fato relacionado ao Estado, a prestação de um serviço público específico e divisível ao contribuinte ou a atividade de polícia, o exercício de uma fiscalização afeta a um determinado contribuinte. Segundo destaca Luciano Amaro, o fato gerador da taxa, portanto, não é um fato do contribuinte, mas sim um fato do Estado. O Estado exerce determinada atividade e, por isso, cobra a taxa a quem aproveita aquela atividade. Então vejam, ao contrário do que ocorre nos impostos, aqui o fato gerador da taxa é um fato do Estado. A taxa incide em virtude da prestação do serviço público específico e divisível de coleta domiciliar de lixo. A taxa incide em virtude da prestação do serviço público. A taxa incide em virtude do exercício da fiscalização ambiental, a taxa incide em razão do exercício do poder de polícia e por aí por diante. Nós temos várias atividades estatais, vários serviços públicos, várias fiscalizações que podem dar incídio à cobrança de taxas. O relevante aqui é destacar como característica principal que o fato gerador da taxa é um fato do Estado. O Estado cobra em virtude da prestação de um serviço público específico e divisível relacionado ao contribuinte, ou o Estado cobra em virtude do exercício de poder de polícia, de uma atividade de fiscalização afeta ao contribuinte. E isso não ocorre em relação aos impostos. E vejam que quando o Luciano Amaro fala o contribuinte é quem aproveita aquela atividade, não é que o contribuinte vai se beneficiar necessariamente daquela atividade. Na taxa de polícia, em que se cobra em virtude do exercício do poder de polícia, em virtude do exercício de uma fiscalização, muitas vezes não é do interesse do contribuinte ser fiscalizado, mas tendo em vista a atividade que ele exerce, tendo em vista o mercado que ele atua, tendo em vista a necessidade de regulação daquela atividade, você tem a necessidade de uma atividade de fiscalização e, consequentemente, o contribuinte vai pagar uma taxa para fazer frente a esse custo. Então, eu tenho aqui uma despesa específica, uma atividade estatal específica e a cobrança desses contribuintes que especificamente deram causa a essa despesa. De acordo com a súmula 545 do Supremo Tribunal Federal, preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque as taxas, diferentemente daqueles, os preços públicos, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. O que o Supremo está afirmando nessa súmula é que, se eu estiver diante de um preço público, não é necessário que sejam observadas limitações ao poder de tributar. Se eu estiver diante de uma taxa, é necessário que sejam observadas as limitações ao poder de tributar. Muito se discute na doutrina, até os dias atuais, quais as principais diferenças entre taxas e preços públicos. Para esclarecer essa questão, nós podemos analisar várias dessas diferenças, que são as seguintes. Na taxa, eu tenho a regulação pelo direito tributário,
ao passo que no preço público nós temos uma regulamentação do direito administrativo, lato sensu. A taxa é uma receita derivada, porque é um tributo. O preço público é uma receita originária do Estado. A taxa obedece ao regime jurídico tributário. O preço público é regido por um regime jurídico contratual. A obrigação na taxa é ex lege. A obrigação no preço público é ex voluntate. Não há autonomia da vontade. No preço público há autonomia da vontade. Compulsoriedade é uma característica marcante nas taxas, ao passo que no preço público eu teria uma facultatividade. Utilização potencial poderia gerar a cobrança de uma taxa. A utilização potencial não pode gerar a cobrança de um preço público, só a utilização efetiva. Não admite rescisão a taxa. O preço público admite uma rescisão. A cobrança não proporcional, desde que razoável, é possível na taxa, e é a cobrança proporcional à utilização é essencial no preço público. Então, enquanto no preço público, na taxa, eu tenho que ter uma cobrança razoável, porque nem sempre é possível estabelecer o valor exato, eu não preciso ter uma proporção exata, mas tem que ter uma razoabilidade. No preço público eu tenho a necessidade de uma cobrança proporcional à utilização. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os serviços públicos poderiam ser classificados da seguinte forma: serviços públicos propriamente estatais, em cuja prestação o Estado atue no exercício de sua soberania, visualizada essa sob o ponto de vista interno e externo. Esses serviços são indelegáveis, porque somente o Estado pode prestá-los. São remunerados por isso mesmo mediante taxa, mas o particular pode, de regra, optar pela sua utilização ou não. Um exemplo desse item 1 seria a taxa judiciária. É um serviço público que decorre da própria soberania estatal, mas o contribuinte, como regra, pode utilizar ou não o serviço público relativo à jurisdição. Pelo menos, várias hipóteses eu teria essa opção. Nós temos serviços públicos essenciais ao interesse público, que são serviços públicos prestados no interesse da comunidade. São remunerados mediante taxa. Aqui, como exemplo, eu poderia dar a taxa de coleta domiciliar de lixo. Ele é remunerado mediante taxa porque é do interesse da coletividade que transcende ao interesse particular. Serviços públicos não essenciais e que são utilizados e que não utilizados não resultam em dano ou prejuízo para a comunidade ou para o interesse público são de regra delegáveis, vale dizer, podem ser concedidos e podem ser remunerados mediante preço público. Então, o serviço postal, serviços telefônicos, telegráficos, distribuição de energia elétrica, de gás, embora sejam atividades relevantes, elas poderiam ser delegadas e a não utilização por toda a população não gera um prejuízo como para a sociedade como um todo. Esse julgado do Supremo Tribunal Federal eu quis trazer para vocês porque me parece que a questão mais importante aqui não é saber quais as principais características relativas à taxa e ao preço público. Na verdade, toda essa diferença decorre do fato de uma ser tributo, a taxa, e de outro não se qualificar como tributo, o preço público. Daí decorrem todas essas diferenças. A questão mais relevante que se coloca aqui é saber quando é que eu tenho que cobrar uma taxa, quando é que eu poderia cobrar um preço público. Há vários critérios utilizados que são absolutamente superados pela doutrina atualmente, como a existência de uma opção ou não, como o serviço público ter uma alternativa de prestação ou não. Esses critérios hoje são irrelevantes. O critério mais relevante foi estabelecido pelo ministro Moreira Alves nesse julgado, embora antigo, ministro Moreira Alves, citado aqui pelo ministro Carlos Veloso nesse julgado antigo. O mais importante aqui nós temos determinados serviços que só podem ser prestados pelo Estado, que decorrem da própria soberania estatal e que são remunerados mediante taxa. Nós temos determinados serviços públicos que eu preciso cobrar de todo mundo para viabilizar a própria prestação, porque se isso não ocorrer, é um prejuízo para a coletividade, e esses também terão que ser remunerados por taxa. Serviços públicos que podem ser concedidos para prestação pela iniciativa privada, eles podem ser remunerados mediante tarifas. E se forem prestados pelo Estado, de acordo com o entendimento que prevalece hoje, eles poderiam ser remunerados por preços públicos. E a exploração do próprio patrimônio estatal também pode ser remunerada por um preço público.
Então, o que eu tenho que identificar aqui é se eu estou diante de um serviço tipicamente estatal, propriamente estatal, que decorre da própria soberania estatal, ou se é um serviço imposto à coletividade como um todo em virtude da relevância para a saúde pública, ou se é um serviço delegável que poderia ser remunerado mediante tarifa ou mediante preço público, havendo concessão para a iniciativa privada tarifa, cobrança pelo próprio Estado, um preço público. Nós podemos analisar um julgado que diz o seguinte: de início, registrou-se que a SUFRAMA seria uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sendo responsável pela administração das instalações e dos serviços da Zona Franca de Manaus. Na sequência, asseverou-se que, ao contrário do que sustentado, as cobranças efetuadas pela recorrente não seriam de pagamento facultativo a quem pretendesse fazer uso dos benefícios daquela Zona Franca. Enfatizou-se que a atividade por ela exercida seria afeta ao Estado, razão pela qual deveria ser cobrada por meio de taxa. O que nós vemos nesse julgado é o Supremo, de certa forma, reafirmando aquela premissa usada no julgado que nós vimos anteriormente, no sentido de que se eu estou diante de uma atividade tipicamente, propriamente estatal, prestada pelo Estado e cobrada de forma compulsória para que possa ser exercida aquela atividade, a cobrança é uma taxa e, por tal razão, tem que observar as limitações constitucionais ao poder de tributar. Por outro lado, se eu estou diante de um serviço cuja cobrança não é compulsória, no sentido de que eu não preciso exigir essa cobrança de todas as pessoas para viabilizar o serviço, e nem o serviço é um serviço que necessariamente tem que ser visto como um ato de soberania, um ato tipicamente estatal, eu posso remunerar por preço público ou delegar a iniciativa privada e remunerar mediante tarifa. Vamos ver, por exemplo, aqui alguns julgados bastante importantes do Supremo Tribunal Federal. SUFRAMA, por exemplo. Nesse caso da SUFRAMA, que era a Superintendência da Zona Franca de Manaus, o que se pretendeu foi cobrar uma taxa com o nome de um preço público ou de uma tarifa, e aí poder tratar do valor cobrado por meio de atos normativos infralegais. Segundo o Supremo, isso é inconstitucional, porque viola a legalidade, isso é taxa. A mesma coisa a taxa judiciária, é taxa, não pode ser regulada por atos normativos infralegais. O porte de remessa e retorno foi tratado pelo Supremo Tribunal Federal como uma tarifa, preço público, seria um serviço postal ali, anexo à taxa, às custas e emolumentos, estrito senso, que tem natureza tributária. A RT, anotação de responsabilidade técnica, emitida, cobrada pelos Conselhos de Fiscalização Profissional, taxa. Água, serviço de fornecimento de água e esgoto, segundo o Supremo Tribunal Federal, preço público. Pedágio, preço público, cobrança mediante tarifa, de acordo com o regime tarifário definido no contrato de concessão. Então, muito cuidado, não erre isso. Fiquem atentos a esse tema, porque ele é bastante relevante. Taxa e base de cálculo. Vamos analisar agora o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. CTN, artigo 77, parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato tirador idênticos aos que correspondam ao imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. Vejam, meus amigos, que quando nós comparamos o artigo 77 do CTN com o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, a Constituição, de maneira acertada, substituiu a palavra idêntico por próprio. A questão aqui não é de identidade, mas de propriedade. Como o imposto mede o patrimônio, incide sobre o patrimônio, o rendimento e as atividades do contribuinte, o que eu tenho que medir para cobrar adequadamente o imposto é o patrimônio, o montante desse patrimônio, desse rendimento e dessas atividades. Ao contrário das taxas, como a taxa incide sobre a prestação de serviço público ou sobre o exercício de uma atividade de fiscalização, o que eu tenho que medir é a intensidade e a extensão da atuação estatal, é o custo dessa atividade para o Estado. Então a questão aqui é base de cálculo própria, base de cálculo adequada a um determinado tributo, base de cálculo própria, base de cálculo adequada a outro tributo. Então aqui é a questão do próprio perfil do tributo que eu estou considerando. Atenção, não errem o seguinte tema. O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, vem admitindo a utilização de dados do contribuinte que possam interferir na intensidade e na extensão da atuação do Estado, ou seja, que possam interferir no custo da atividade para o Estado para fins de cálculo de taxas. Por outro lado, deve haver sempre uma razoável proporção, uma equivalência entre o custo da atividade para o Estado e o valor cobrado do contribuinte.
Quando nós analisamos de forma bastante rigorosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que a gente infere da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é que não há uma vedação absoluta à utilização de dados, de características, de elementos do contribuinte para a definição do valor da taxa. Então, muito cuidado com uma doutrina, às vezes, muito fervorosa, muito rigorosa, muito rígida, que afirma que eu não posso usar na taxa dado do contribuinte porque a taxa mede a atividade do Estado. No imposto eu uso dado do contribuinte porque está incidindo sobre patrimônio, rendimento e atividade do contribuinte. Isso é certo? Isto é meio certo. Não erre. Eu posso utilizar nas taxas dados relativos ao contribuinte, desde que esses dados do contribuinte interfiram na intensidade e na extensão da atuação do Estado. Desde que esses dados do contribuinte interfiram na intensidade e na atuação do Estado. Na intensidade e na extensão da atuação do Estado. Ou seja, desde que esses dados do contribuinte tenham pertinência com o custo daquela atividade para o Estado. Então, por exemplo, a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços de coleta, remoção, tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145. Voltando aqui, antes de nós tratarmos essa questão dos imóveis aqui. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu nesse julgado que a taxa, um outro julgado, não nesse, mas em outro julgado sobre esse tema, que a taxa de coleta de lixo não pode levar em consideração o valor do imóvel. Agora, o tamanho do imóvel, desde que isso interfira na atividade de coleta de lixo, eventualmente pode ser considerado. O tamanho do anúncio a ser fiscalizado, segundo o Supremo Tribunal Federal, poderia ser considerado numa taxa de fiscalização de anúncio. O tamanho da obra a ser fiscalizado poderia ser considerado numa taxa de fiscalização de obra. Então é muito importante nós ficarmos atentos aqui e, principalmente, nós sabermos também que deve haver uma razoável proporção entre o custo da atividade e o valor cobrado. Nem sempre esse valor é exato, mas tem que haver uma razoável proporção entre o custo da atividade e o valor cobrado. Bom, tema importante. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção, tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145.2. E é constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores imobiliários instituídos pela Lei 7.940. Aqui é importante nós destacarmos o seguinte: nessa taxa aqui, no segundo caso, súmula 665, essa taxa variava de acordo com o tamanho da empresa fiscalizada. Segundo o Supremo, isso é constitucional. Já a primeira súmula, que é uma súmula vinculante, está mencionada aqui, mas ela é mais atrelada à questão da especificidade do serviço. Se o serviço for um serviço de coleta, remoção, tratamento e destinação do lixo, seria possível a cobrança. Se for para custear despesas gerais, não. Em relação à base de cálculo, ela pode ter a mesma base de cálculo do IPTU? Não. Mas eu posso levar alguns dados do imóvel em consideração. Sobre a questão da especificidade e divisibilidade nas taxas, nós temos alguns julgados muito importantes do Supremo Tribunal Federal. Vamos a eles. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Por que não? Porque, segundo o Supremo, esse serviço público não é específico, não é divisível em relação ao contribuinte. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção, tratamento, destinação de lixo pode ser remunerada por taxa. Por quê? Porque nesses casos o Supremo entendeu que haveria especificidade e divisibilidade. Ao contrário do que aconteceu com uma lei aqui do município do Rio de Janeiro, que dizia que eu vou cobrar uma taxa de limpeza pública que vai remunerar a coleta domiciliar de lixo e a varrição de vias públicas, a limpeza de praças, de praias. E aí o Supremo falou, não. Coleta domiciliar de lixo, ok. Varrição de vias públicas, limpeza de praia, limpeza de praça, não é serviço público específico e divisível. Outro ponto importante em relação à taxa de polícia, para nós já encaminharmos para o final da aula, é que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vamos ao slide, a existência de um órgão administrativo não é condição para o exercício da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização.
mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia exigido constitucionalmente. O que o Supremo está querendo dizer aqui? Na taxa de serviço público, eu tenho que ter um serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, por exemplo, quando nós falamos na taxa de coleta domiciliar de lixo, se for só para remunerar a coleta domiciliar de lixo, por exemplo, as atividades previstas na súmula 19 do Supremo Tribunal Federal, isso é constitucional. Eu tenho um serviço público específico e divisível em relação ao contribuinte. E a taxa de serviço ela pode ser cobrada pelo serviço efetivamente prestado ou pelo fato do serviço estar à disposição. Voltando àquele outro julgado do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque, segundo o Supremo, nós temos alguns casos em que a prestação do serviço tem que estar colocada à disposição da comunidade como um todo, até para que seja viável essa prestação. É o caso da coleta de lixo. Eu não posso coletar o lixo só de quem paga a taxa, porque quem não paga a taxa vai deixar o lixo na rua. É uma questão de saúde pública. Então, eu posso cobrar uma taxa, nesses casos, não só pela utilização efetiva, mas também pelo fato do serviço estar à disposição. Então, o que eu preciso? Que o serviço esteja à disposição. E na taxa de polícia, isso é verdade? Não. Na taxa de polícia eu tenho que ter o exercício regular do poder de polícia. Ao julgar a questão que envolvia a taxa de fiscalização ambiental cobrada pelo IBAMA, o Supremo Tribunal Federal entendeu que taxa de polícia não pressupõe fiscalização in loco da empresa. Pressupõe a fiscalização, mas não necessariamente que um fiscal vá em loco, porta a porta de cada empresa para cobrar. Pressupõe que seja fiscalizada aquela atividade, que eu tenha um órgão estruturado, em funcionamento, cuja atribuição seja fiscalizar aqueles contribuintes que, naquele caso, exerciam atividades potencialmente poluidoras. Então eu preciso de um órgão estruturado e em funcionamento? Não, você precisa ter o efetivo, regular exercício do poder de polícia. Ou através de um órgão estruturado e em funcionamento, ou através de uma estrutura municipal, estadual, que exerça aquela fiscalização. E por fim, para nós terminarmos, eu gostaria de propor uma última questão. Imagine que que um contribuinte vai realizar um evento, um grande show na praia de Copacabana, que vai atrair milhares de pessoas. O Estado do Rio de Janeiro poderia cobrar uma taxa de segurança pública para prestar o serviço de segurança pública, tendo em vista a multidão que vai ser deslocada para aquele evento? Réveillon em Copacabana, por exemplo, um jogo no Maracanã. Seria possível um jogo no Morumbi, um carnaval em Salvador? Seria possível que o Estado cobrasse uma taxa de segurança pública, tendo em vista o aumento de segurança pública que vai ter que ser colocado naquele local em virtude da atividade específica e lucrativa de um determinado contribuinte? Não pode. Primeiro porque isso não seria uma taxa de polícia, seria uma taxa de serviço que você está cobrando pelo serviço de segurança pública. E segundo, não pode porque o serviço de segurança pública, segundo o Supremo Tribunal Federal, tem que ser remunerado mediante impostos, ou seja, vai ser custeado pela arrecadação dos impostos. Em face do artigo 144, caput 5 e parágrafo 5º da Constituição, sendo a segurança pública dever do Estado e direito de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através, entre outras, da Polícia Militar, essa atividade do Estado só pode ser sustentada pelos impostos e não por taxa, se for solicitada pelo particular para sua segurança ou para de terceiros a título preventivo, ainda quando essa necessidade decorra de evento aberto ao público. Então, essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes é cobrada em provas, é importante aí quando nós falamos de taxa de polícia. Dito isso, nós encerramos essa aula sobre taxas e bases de cálculo, tratando basicamente, respondendo a pergunta provocadora, basicamente significa que eu posso sim levar em consideração dados do contribuinte na cobrança de uma taxa, desde que esses dados interfiram na intensidade e na extensão da atividade estatal.